graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da criação, um assunto profundo, longo, exaustivo. Nós precisamos ir entendendo parte por parte, com paciência, com tranquilidade. Quando nós vamos estudar a Bíblia, nós não podemos ter pressa. Se você tiver pressa, nem adianta querer estudar, você só vai ler. Nós precisamos estudar a palavra, meditar nela. E eu venho falando que houve e haverá 4 terras: a terra original, a terra destruída, a terra restaurada e a nova terra. Depois eu falei dos 4 estágios do homem, usando o princípio da criação da terra, que são 4 terras, os 4 estágios do homem: o homem original, o homem caído. Depois eu falei do homem restaurado e no vindouro o homem eterno. Agora, seguindo o raciocínio dessa lógica, eu quero falar de Cristo, dos 4 corpos que Cristo teve. Ora, você vai dizer, mas como assim 4 corpos que Cristo teve? Sim, 4 formas, 4 maneiras, né, de Cristo existir em corpo. Então, eu vou usar o mesmo princípio. O primeiro corpo é o corpo original de Jesus. O segundo é o corpo humano. O terceiro é o corpo humano perfeito. E o quarto é o corpo glorificado. Bom, agora que eu estou fazendo o paralelo entre Jesus, a terra e o homem, eu quero que você preste atenção para que você possa aprender algumas coisas importantes. Não dizer que você não consegue crer do jeito que eu creio. Isso não pode fazer de nós inimigos. Isso não vai fazer com que alguém perca a salvação. Para alguém perder a salvação, tem que negar o sangue de Cristo, tem que negar a obra de Cristo na cruz, tem que negar a obra do Espírito Santo. Não é o caso desse ensino, ainda que esse ensino tem várias maneiras de vê-lo, e eu estou passando uma das maneiras de ver a criação da terra. Eu quero que você preste atenção agora, porque agora nós vamos falar dos 4 corpos de Jesus Cristo, dos 4 corpos que ele teve, que ele tem. Bom, nós cremos na Trindade, nós sabemos que Deus é triuno. Deus é 3 em 1, não existe 3 deuses, mas existe um Deus que tem 3 pessoas distintas, e uma dessas pessoas é o Filho. Nós o chamamos de Filho hoje, nós o chamamos de Jesus Cristo, mas na antiguidade, no princípio, esse Jesus não se chamava Jesus, ele se chamava Palavra. Ele tinha um corpo, o corpo que eu vou dar o nome do corpo original de Deus. Agora, eu quero que você acompanhe a Bíblia em João 1, do 1 a 3, que diz assim, eu vou ler para os irmãos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, quando Deus disse, no princípio Deus fez os céus e a terra, no princípio, o mesmo princípio aqui, é o mesmo princípio, e o princípio é o começo dessa era. Antes do princípio já existia outras eras de eternidade, mas o Gênesis começa com um princípio, é chamado essa era de princípio. E aí diz aqui que no princípio era o Verbo, que no princípio era a palavra, ou no grego aqui, no princípio era o Logos. E o Verbo estava com Deus, o Logos estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Logos era Deus. Veja que Jesus era chamado, portanto, de palavra, de verbo, de Logos. Agora, o versículo 2 diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 3. O versículo 2 diz: Ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus e Ele estava no princípio com Deus. Veja, portanto, que Cristo tinha o mesmo poder que o próprio Deus tinha. Ele era Deus, Ele tinha um corpo
de Deus. Aí você pode dizer, Deus é espírito, Deus não tem corpo. Espírito, ele é criado de uma matéria espiritual. Não quer dizer que ele não tem uma matéria, porque nós entendemos que matéria é carne, ou matéria são coisas que são vistas. As coisas que são invisíveis são espirituais, elas são invisíveis para nós que estamos no corpo, mas elas não são invisíveis para quem está no mundo espiritual. Elas possuem uma forma e elas possuem um corpo, e portanto o espírito possui um corpo, mas esse corpo não é de carne, esse corpo não é de ferro, esse corpo não é de madeira, esse corpo é espiritual. Portanto, Jesus tinha um corpo espiritual e ele era chamado de palavra. Ele era a palavra, ele era constituído da palavra, ele era a própria palavra. Veja que ele tinha um corpo glorificado, cheio de poder, o poder da palavra, e ele é chamado de palavra. O corpo dele era o corpo da palavra de Deus. Agora, em 1 João capítulo 5, verso 7, diz assim, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Ou seja, 3 dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Veja que Jesus, ele é chamado de Palavra, portanto ele tem um corpo constituído de palavra. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo, a palavra, se fez carne. Isso está dizendo que ele era, antes de todas as coisas, a palavra. O corpo original de Cristo é a palavra. Ainda em João, no capítulo 17, no verso 15, veja o que diz: agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está falando do primeiro corpo, antes que o mundo existisse, antes do princípio, porque no princípio Deus criou o céu e a terra. Ou seja, antes do princípio, antes do mundo existir, desse primeiro mundo, o mundo da terra original, o mundo pré-adâmico, Jesus está orando agora para que Deus pudesse dar a ele a glória que ele tinha. Ou seja, Jesus era cheio de glória, cheio de majestade. A palavra é cheia de glória, é cheia de majestade. Agora Paulo também vai falar algo a respeito desse corpo de Jesus Cristo em Filipenses capítulo 2, verso 5. Não só do corpo, mas do estado de Cristo antes de todas as coisas, antes de tudo. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja que Cristo era igual a Deus, mas ele não se apegou a isso quando foi para ser o Salvador e disse assim: não, eu sou igual a Deus, eu não vou descer. Não, ele não teve por usurpação, ele não se apegou ao estado dele ser como Deus. Agora, como Deus é, nós sabemos que Deus, para ser Deus, tem que ser eterno. Para ser eterno, tem que ter atributos da eternidade. E os atributos da eternidade é onisciência, onipresença, onipotência. Agora, se ele é igual a Deus, está dizendo aqui que ele tinha a eternidade em si mesmo como Deus. Isaías diz que ele é o Pai da eternidade. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Ele é o Pai da eternidade, ou seja, ele tem em si mesmo a eternidade, mas foi ele quem fez a eternidade. Isso mostra ao tamanho da glória do poder de Cristo, de Jesus, que nós conhecemos hoje como Jesus, que era o Senhor Palavra antes de todas as coisas existirem. Paulo vai nos dar outro entendimento em Colossenses 1,16. Quero ler com vocês.
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Veja o poder que isso tem, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele, ou seja, no corpo dele, no corpo de glória dele, no corpo de palavra dele, foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Agora isso quer dizer que todas as coisas criadas foram tiradas, extraídas dele mesmo, do seu corpo, da sua divindade. E ele fez todas as coisas por ele foi feito tudo. Pela matéria dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Agora, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 62, o próprio Jesus está falando de si mesmo. E veja o entendimento que ele passa de si mesmo. Que será, então, se visseis subir o Filho do Homem para o lugar onde estava antes? Cristo está dizendo que ele estava num lugar antes de estar na terra. Ou seja, ele estava no céu, com seu corpo de majestade, com seu corpo de glória, com a sua deidade, com a sua onisciência, onipresença, onipotência. É o primeiro corpo, o corpo original, cheio de toda a plenitude, cheio de tudo que existe, visível e invisível, cheio do começo, cheio do fim, cheio da eternidade, cheio de onisciência, onipresença, onipotência. Ainda no Evangelho de João, Jesus dá outro testemunho de si mesmo. Em João 8:23, ele diz: ele, porém, disse-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Veja que ele está dizendo que aqueles homens que estavam ali naquele momento eram de baixo, mas ele era de cima. Ele estava num corpo, agora dizendo isso, num corpo que era de baixo, mas ele, o seu verdadeiro eu, o seu espírito, era de cima. E ele disse mais, ele disse: vós sois deste mundo, eu não sou desse mundo. Ou seja, ele fez esse mundo, mas ele não é desse mundo. Não foi, na verdade, aquele mundo cheio de pecado que ele havia criado, mas ele está dizendo que ele é do céu, que ele tem um corpo celestial, que ele tem um corpo do próprio Deus, não aquele corpo que aqueles homens estavam vendo ali. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 13, Jesus é relatado dessa maneira por João: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Veja, ele desceu do céu. Ele desceu, ele deixou esse corpo cheio de glória, o seu primeiro corpo, para descer à terra. Mas agora ele está em glória no seu corpo, ressuscitado para a glória de Deus. E o texto áureo da Bíblia, o maior texto que existe, diz assim, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele estava com Deus no princípio, antes do princípio, antes de todas as coisas serem criadas. Ele era Deus, mas aí o próprio Deus Pai o enviou como Filho, para que ele viesse e trouxesse a vida eterna a nós, trouxesse restauração. Assim sendo, este é o primeiro corpo de Cristo, e nós podemos entender que é um corpo celestial, um corpo do céu, um corpo constituído de palavra, um corpo constituído de atributos da deidade, onisciência, onipresença, onipotência, um corpo cheio de glória, uma glória poderosa. É o primeiro corpo de Cristo.